Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, desenvolvedor mobile, e nesse episódio eu quero compartilhar aqui com você as primeiras impressões sobre a nova versão do Android Studio, o Android 3.6, tá? Na sua primeira build. E eu vou compartilhar basicamente 13 mudanças que ocorreram nessa nova versão, claro, para melhorar sempre a nossa ferramenta de desenvolvimento aqui de apps Android, e eu vou passar com vocês junto aqui para ver essas primeiras impressões, tá? Então a primeira coisa que a gente já pode observar é que o íconezinho deles agora já está um pouquinho diferente, não é mais aquele ícone tradicional que tinha antes com verde mais escuro, né? Você vê que é um verde bem mais clarinho agora, dá para ver aqui também. Então eu estou utilizando a versão 3.6.1, tá? Aqui nessa primeira versão eu vou começar um projeto do absoluto zero para ver o que a gente tem de diferente. Uma das coisas que eu já visualizei que tem, tá? Eu já até abri antes para poder gravar esse vídeo, é que aqui na parte de templates a gente tem a opção agora de automotivo, tá? Para a gente começar a criar templates e sistemas e apps nesse mercado. Então aqui na parte de templates iniciais eu vou escolher a atividade inicial e a gente também começa a reparar alguns pontos, tá? Aqui tudo tá igual, não mudou muita coisa, apenas essa única nota, né? Que é para você usar os pacotes legados da bibliotecas do Android Support, né? Então antes da versão 3.6, na 3.5, na verdade na partida 3.4.1, eles te forçavam a usar o Android X. Então se você eventualmente não quisesse usar o Android X, quisesse usar as bibliotecas de legado do Android Support, por uma razão ou outra, às vezes seu projeto precisaria disso, ficaria um pouco mais complexo para fazer esse rollback, né, de novo. Então você teria que configurar todo o seu build.gradle, todos os seus sets, era um pouco mais trabalhoso de fazer. E agora tem essa opção, tá? Que se você quiser eventualmente usar o legado, você consegue, né? Então você consegue desativar quando a versão mínima não está configurada aí para o level 29 ou superior, né? Que é o nosso Android Q, o Android 10. Então você consegue fazer esse tipo de coisa agora. Eu ainda não testei essa feature, eu vou testar depois mais para frente. Então eu vou criar um projeto aqui de teste 01, por exemplo, vou só teste, vai, na minha desktop aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse projeto para a gente ver o que ele vai construir, e tem alguns pontos interessantes que a gente já pode começar a levantar aqui das mudanças, das melhorias aqui no Android 3.6. A primeira delas é a correção de bugs, né? Então toda vez que eles lançam uma versão nova do Android Studio, como qualquer outro tipo de software, gera-se bugs, e por isso é importante você sempre ativar, né, as estatísticas do seu Android Studio. Então quando você instala pela primeira vez, ele pergunta se você autoriza ele buscar informações quando você estiver desenvolvendo, ou seja, você fornecer através da rede informações do seu Android Studio, reportar bugs, enfim. É importante você ativar essas coisas, porque você ajuda a ferramenta a melhorar. Então o Google vem fazendo um trabalho, o time do Android incrível nesse sentido. Então quanto mais a gente conseguir ajudar a comunidade, melhor a gente vai deixar a nossa própria ferramenta no futuro para a gente desenvolver. Então sempre ative essas opções. Então bugs, correção de bugs sempre vai acontecer. Velocidade de performance. Então o Android Studio cada vez mais está se ajustando, está melhorando, está ficando mais rápido ainda. Tempo de builds, tempo de abrir os painéis, tempo de edição de código-fonte, highlights também dos IntelliSense do código, enfim, toda a parte da IDE em geral, tá? Ela vem melhorando bastante e continua melhorando. Essa versão eu testei um pouquinho antes, tá? Num projeto grande, um projeto maior aí, com mais de 60 classes no meio do projeto, e eu percebi que ele realmente consegue fazer os highlights muito mais rápido, né? Ele consegue também, eventualmente, fazer o scrolling no código-fonte, já dar o IntelliSense bem mais rápido. Isso eu senti bastante diferença aqui também, tá? Depois disso, né, a primeira versão, vamos dizer assim, a primeira mudança drástica que eu notei nessa versão, que o pessoal tá falando também, a galera do Android, é sobre o split code, tá? O editor de code com designer separado. O que isso quer dizer, Thiago? Então eu vou te mostrar na prática, tá? Quando você abre um editor XML, antigamente, né, nas versões anteriores a essa, você tinha o Preview, né?
Você poderia ativar o Preview aqui ou clicar em Design Text como tinha antigamente, tá? Agora essa opção foi desabilitada de Design Text, né? Então a gente acaba não tendo mais aquele Preview que tinha antes, até eventualmente era um pouco complexo, às vezes ele não abria, às vezes não abria, enfim, era um pouco estranho às vezes, tá? E aqui já tem esses 3 botões que fazem isso pra gente. Então, ou a gente só edita o código, ou a gente só vê a parte do editor visual, ou a gente vê metade que é o Preview e metade que é o seu editor de código, tá? Outra coisa que eles adicionaram aqui foi a opção de dar zoom, voltar o zoom, e para fazer a rolagem, né, você tem essa mãozinha para você andar no seu smartphone também. Na versão 4.0, se você assistiu o vídeo sobre o Jetpack Compose, eu fiz um vídeo mais falando sobre isso, com a versão 4.0 que eu baixei, que é um preview em beta ainda, mas você também pode baixar se você quiser para testar. Eu vi que já tinha essa opção lá também, tá? Então a gente pode colocar, resetar para o tamanho original para esse smartphone, ou para o tamanho do ajuste da tela, fica mais fácil. Aqui a gente também tem essa opçãozinha aqui, embaixo no canto, que é para a gente conseguir ajustar de acordo com o tamanho do smartphone. Então eu quero fazer de acordo um preview com o Nexus 5, eu quero fazer um preview aqui do Pixel 3, que é o que está sendo executado ali embaixo, aqui do lado no meu emulador. Eu consigo visualizar já o tamanho dele. Eu posso também trocar aqui, como de costume a gente fazia anteriormente, tá? Mas isso daqui melhorou bastante. E um dos pontos interessantes dessa parte aqui do Split Code é que ele se mantém o estado em cada arquivo. Então, por exemplo, se eu criar uma atividade nova, eu vou vir aqui a New. Inclusive os ícones do Android ficou bem mais bonitinho aqui, na minha opinião. Então, eu vou vir aqui, New... Activity, já tem a parte do Automotive aqui que eu falei anteriormente. Eu vou criar uma atividade nova, tá? Não vou especificar nome nem nada, só para a gente visualizar. Quando a gente cria uma atividade nova, ele já gera um layout XML separado. Antigamente ele não mantinha o estado do seu preview, do seu editor de código. Então, aqui nesse caso, na minha atividade, eu quero editar o código e, em paralelo, o preview. Já na atividade 1, eu quero só o editor visual, ou quero só o editor XML, tá? O text. Então eu consigo manter dividido, né? Ele consegue fixar o estado do split code que você quer para cada arquivo. Isso aí também é muito interessante, muito legal para a gente continuar e saber o que a gente quer editar, tá? Então esse aqui foi o primeiro, né? O primeiro de todos que mais chamou a atenção aqui da comunidade em geral. O segundo ponto é o nosso Apply Changes, tá? Ele foi melhorado e bem. Se você não conhece o que é o Apply Changes, é o seguinte: quando você roda o seu app pela primeira vez, tá? Quando ele sobe realmente no seu smartphone e no seu emulador, você tem basicamente 3 opções a partir da versão 3.4, se eu não me engano. Antigamente você tinha que parar a aplicação e rodar novamente. Toda alteração de código que você fazia, você tinha que fazer isso e rodar novamente. O que eles fizeram? Eles melhoraram esse conceito de uma programação que é mais compilada para uma coisa um pouquinho mais interpretada. Ou seja, você não precisa necessariamente parar e rodar, compilar tudo de novo para ter o deploy da sua aplicação com as mudanças que você fez. Você simplesmente aplicava as modificações sem ter que necessariamente iniciar o seu aplicativo, tá? Então, como é que isso aqui funcionava anteriormente? Aqui em cima, deixa eu dar o zoom aqui, você pode ver que tem esses 3 botões, tá? O primeiro deles aqui é o Apply Code Changes, o segundo é o Apply Changes em Restart Activity e o primeiro é o Run App. Qual que é a diferença desses caras aqui? Só para você contextualizar, para você entender. O Apply Code, ele funcionava quando você modificava o corpo do método e nenhum recurso de XML, por exemplo, nenhum arquivo de recurso. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, aqui, nesse exato momento, e criar um toast, e dar um make, por exemplo, do toast. Aqui, vou colocar um olá aqui, só para a gente ver. Deixa eu mudar aqui o idioma. Deixa eu pôr aqui um olá. E vou dar um toast.lengthshort e vou dar um show. Tá? Se eu aplicar Apply Code Changes, ele vai mudar o estado da minha aplicação e vai tentar já executar esse processo sem ter que parar o app e rodar novamente. É claro que eu coloquei no onCreate, não faz muito sentido porque ele não vai mostrar o toast direto, mas a gente pode visualizar isso daqui, minimizando a activity para ele chamar o onCreate novamente. Então ele mostrou aqui o olá.
Então, o Apply Change funcionava para isso, para você não ter que realmente ter que recompilar quando você não mudasse nenhum tipo de recurso. Agora, se você mudar algum tipo de recurso, por exemplo, o text aqui do nosso XML, deixa eu mudar aqui. Com o Olá Mundo. Você obrigatoriamente tem que executar o Apply Changes para reiniciar a atividade, tá? E aí ele não vai ter que necessariamente parar o app, ele já vai aplicar as modificações aqui do lado. E por fim, se por alguma razão ou outra você colocar uma função nova que não tinha antes no escopo, né? Ou seja, é uma função, uma assinatura diferente, ou excluir alguma coisa de alguma classe, ou excluir propriamente alguma classe, enfim, mudar todo o comportamento dos seus objetos em gerais, você não conseguiria aplicar essas modificações, visto que ele teria que compilar esse cara aqui. Então, eu vou vir aqui, vou chamar o teste aqui, por exemplo, tá? E tentar dar uma apply code changes. Então, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não tem esses caras dentro do seu código compilado. Então, ele mostra aqui para mim, ó, você precisa reinstalar e reiniciar a atividade, porque foi um novo método adicionado no seu contexto. E aí sim, ele vai tentar reiniciar esse cara aqui e começar tudo de novo, tá? Agora, era difícil às vezes você lembrar quando isso é importante. É hora de dar o apply codes, é hora de dar apply restart. Qual que é a hora que eu mudei? Porque às vezes você muda um monte de parte do projeto e você não lembra necessariamente se você mudou só arquivo de recurso ou só códigos com blocos, só a implementação de algum método, né, o corpo do método, ou você realmente criou alguma coisa nova. Então, para facilitar esse processo, tá, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Vou dar um Ctrl Z aqui para facilitar. Vou rodar novamente, tá? E aí eu vou colocar esse método de novo como sendo um novo método no meu código, tá? Então eu vou colocar ele aqui de novo, tá? E agora, ao invés de eu dar um apply changes antes, eu vou vir aqui em settings, vou vir na parte de deploy, build, execution, deployment, parte de deployment, tá? Essa parte aqui. E aqui em cima eu vou ticar essas duas opções, tá? Que é para ele aplicar realmente o run quando ele houver necessidade de falha do apply changes code, ou quando houver necessidade do apply restart activity quando eu mudar um recurso de XML, por exemplo. Então, quando eu agora apertar o apply code changes, ele vai tentar fazer isso, ele vai ver que ele não vai conseguir, e aí ele vai tentar aplicar, já vai reiniciar a minha atividade. Então, sempre que eu quiser eventualmente só aplicar as modificações, eu posso executar esse cara aqui e ele vai fazer isso aqui para mim direto. Então eu não preciso ficar me preocupando qual é a hora de usar um, qual é a hora de usar outro. Eu sempre uso apply code changes e se houver a necessidade de ele reiniciar o app para compilar as coisas novas, ele vai fazer isso. Senão ele já vai aplicar de cara as modificações que eu disse para ele aplicar, tá bom? O quarto item que eles modificaram e fizeram atualizações, melhorias, é a parte do NDK, o NDK, que é o kit de desenvolvimento para aplicações nativas, né, com a linguagem nativa usando C ou C++, tá? Então agora ele tem o suporte ao Kotlin, você consegue fazer isso usando o Kotlin, a navegação pelas declarações do JN, né, que é o JNI, que é o Java Native Interface. Também consegue fazer via C e C++, eu não tenho nenhuma referência aqui, mas em geral, quando você escreve as suas implementações numa linguagem como C ou C++, você consegue fazer essa navegabilidade entre o Kotlin e o C para você entender quais são as declarações, quais são as implementações, o warnings também de implementações que não estão sendo utilizadas no seu código nativo também vai aparecer aqui com o suporte do Kotlin, o JNI, e também renomeação de declarações e renomeação de implementações também do seu código do seu C++ também vai ser feita automaticamente. Então, a própria IDE, o próprio Android Studio vai fazer isso, vai identificar e vai fazer os rename e os replace que nem ele faz aqui utilizando a própria linguagem ou Kotlin ou Java. Outra coisa foi atualizações dos emuladores. Os emuladores agora estão melhores, estão cada vez mais tunados. Essa daqui não teve muita diferença nesse sentido, apenas a parte de localização, tá? A parte de localização eu vou testar pela primeira vez aqui com vocês também. Então, aqui a gente tem agora na parte de location, essa parte do single points, tá?
que é a nova funcionalidade que inclui o Google Maps UI, a interface do Google Maps direto no seu emulador. Isso aqui vai te facilitar você encontrar pontos, você fazer pesquisas como se fosse o próprio Google Maps. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui, ó, Google São Paulo. Vamos ver lá onde é o Google São Paulo, lá na Brigadeiro. Então, você consegue pegar, salvar esses pontos para você eventualmente reutilizar eles depois. Você também tem a opção de criação de rotas. Então, se você quiser criar uma rota, também você consegue. Então, eu vou criar uma rota aqui do Google São Paulo para o Shopping Morumbi, por exemplo. Tá? E aí eu consigo salvar essa rota aqui, e aí eu já consigo visualizar também a parte de carro, e a gente consegue brincar com essa rota aqui também dentro do nosso emulador, como se fosse a própria API, né, o próprio smartphone do Google Maps. Então ele faz a simulação aí de eu rodando, né, de eu caminhando por esse caminho. Aí eu consigo visualizar as coordenadas de latitude e longitude e brincar bastante com essa parte do emulador de rotas. Quem tem bastante isso já implementado há muito tempo, o emulador do iOS já tem essa parte de rotas, inclusive ele fica navegando e fica brincando lá pelas rotas também, tá? Então, essa foi a outra melhoria que eles fizeram. Eu até perdi a conta aqui. Outra coisa que eles fizeram de melhoria foi a parte da configuração dos builds, né? Então, o Gradle Scripts aqui, no momento que a gente já inicializa nesse template que já está utilizando a versão do Kotlin 1.3, e também ele está utilizando o Gradle 5.6, tá? Já vem ativado o Android X, nesse caso, nesse exemplo, e também ele está utilizando, né, o plugin do Gradle do 3.6 por padrão. Nesse padrão, ele utiliza um outro cara para buildar, para criar o seu APK chamado de Zipflinger. No fim do dia, esse cara melhora a velocidade do build, tá? Só que ele ainda é um pouco instável, então eles estão melhorando esse cara aqui, de acordo com o próprio Google, e se eventualmente você tiver algum bug na hora da compilação, é simplesmente você adicionar uma nova nota aqui, para que isso funcione, volte a você usar o método tradicional de construção do build, que ele fazia antes da versão 3.6, que é o android.use new apk creator igual a false. Opa, coloquei no lugar errado aqui. E aí já vai conseguir desabilitar o seu build novo, né, utilizando o Zipflinger. A gente pode ver mais disso mais para frente, tá? Outra parte que tem agora é para você mudar o Gradle para ele funcionar de forma offline. Então esse ícone está aqui na parte do Gradle, né? Tem um menuzinho do Gradle. A gente vai ter aqui, ó, o Toggle Offline Mode. Isso aqui faz com que você habilite o modo offline do seu Gradle, porque isso também aumenta um pouco mais a velocidade, caso você esteja desenvolvendo e já esteja com suas dependências locais, ele não vai ficar tentando atualizar toda hora. E também, se você tiver com uma conexão lenta, vai ajudar também nesse ponto. Eu nem desabilito isso, acho que dependendo do que você for fazer, não vale a pena, porque ele vai ter que baixar as coisas tudo de novo, mas está aí a opção para você fazer, não precisa necessariamente ter que ir lá nos settings e procurar essa opção aqui nos menus também, tá? Outro ponto que eles melhoraram também é a parte do resume de download, né? Do resume de download dos SDKs, dos emuladores, enfim, todo o pacote do SDK. Quando a gente faz os downloads do SDK, geralmente até a primeira vez, ou qualquer atualização que a gente tem, aparece aquela barra de progressão de download. E se eventualmente sua conexão caísse, ele tinha que começar a baixar tudo de novo. E a gente sabe que o SDK não é um projeto pequeno, né? É gigabytes, 1 GB, 2 GB, dependendo até do emulador, acaba ficando com muito espaço. Então eles fizeram de um jeito que, se eventualmente sua conexão cair, você vai conseguir voltar o download na progressão que você parou anteriormente. Então isso aqui ajuda bastante quando a gente está com uma conexão fraca, tá?
Outro ponto é detecção de leaks de memória, né? Memory leaks nas atividades em frameworks, em fragments também. Então, quando fragmentos e atividades que acabam não sendo destruídos ou ainda tem referências para elas de uma forma ou de outra que não são mensuráveis, a gente consegue pegar isso com o heap dump, tá? Então, a gente vai no profile, né? A gente primeiro precisa ter um dump do cara que está sendo rodado aqui. Então, deixa eu executar esse cara aqui. É que esse caso aqui não vai dar para ver muito bem, mas enfim, eu vou só mostrar onde está a opção aqui para vocês, tá? Então aqui eu vou criar um novo cara aqui, deixa eu iniciar novamente aqui, deixa eu aumentar a tela. E aqui eu vou fazer um download desse cara aqui, cadê a memória? Beleza. Então a gente vai baixar aqui um dump, deixa eu fazer um dump desse cara aqui. E aí eu vou salvar esse dump aqui, pode ser. Salvar em qualquer lugar aqui. E agora eu vou parar esse cara aqui. E vou dar um import aqui, vou carregar um file. Já tinha feito um outro aqui antes. E aqui tem essa opção, né? Activity e Fragment Leaks. E aí eu vou conseguir visualizar esses caras aqui com essa opção, tá? Então, quando tiver, a gente consegue visualizar eles ali. Então, essa foi uma outra mudança que aconteceu, que vai ajudar também bastante durante o desenvolvimento. A parte de ofuscação de APK também, o nosso APK Analyzer consegue analisar um DEX file, ou seja, ver as classes e métodos desse bytecode. Você precisa também de um ProGuide mapeado para fazer isso, mas é a parte de análise do APK com o nosso Analyze APK. Então, de acordo com a própria documentação do Google, essa parte aqui, quando você usa, né, o análise do APK para inspecionar os DEX files, você pode agora desofuscar classes e métodos do bytecode, tá? Enquanto o DEX file estiver sendo visualizado, carrega o ProGuard Maps nos arquivos para enquanto você estiver analisando. Quando ele estiver carregado, você vai ser capaz de clicar com direito na classe ou no método que você quer inspecionar para visualizar aí o seu bytecode que ele está mostrando aqui, tá? Esses são os pontos mais relevantes que teve de mudanças. Se você quiser ver mais outros detalhes, mas basicamente eu acho que eu cobri todos de mudanças que tem aqui, que é o split de design. Color Picker também tem, mas acho que nem vale tanto a pena assim falar dele. E tem a parte do ViewBind, né? A parte do ViewBind que no fim do dia veio para substituir os nossos Find View by ID, né? Então você pode ter referência para todas as views que tem um ID sem nenhum risco de null pointer ou classcast exceptions aí no seu projeto. Esse aqui dá para fazer até um vídeo separado só desse cara. Se você quiser um vídeo só desse cara também, deixa nos comentários aqui embaixo para mim saber se você quer ver essa parte ou não, tá bom? Então, bastante coisa mudou, tem bastante improvement, né? Bastante melhorias interessantes, principalmente de velocidade, tempo de desenvolvimento, facilitou bem nessa parte do IntelliSense, a parte do nosso editor visual aqui, emuladores com o Google Maps também vai ajudar bastante, principalmente quem trabalha com locations, facilita e muito esses caras aqui. E o melhor de todos, né, quanto mais rápido eles compilar, quanto mais rápido ele compilar, quanto mais rápido a nossa ferramenta de build ficar, melhor para a gente como desenvolvedor, tá bom? Então esse aqui é um overview bem rápido das mudanças que teve no Android 3.6, atualiza a sua versão também, vamos se preparar para a versão 4.0 aí quando chegar o nosso famoso Jetpack Compose. Será que vai sair? Talvez sim, deixe nos comentários o que você acha sobre isso também. Quiser ver esse vídeo, também link na descrição sobre o Jetpack Compose e a versão 4.0 que eu rodei também no Android Studio, tá bom? Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus outros amigos desenvolvedores, para que eles vejam as mudanças e as melhorias que o Android Studio trouxe para a gente nessa nova versão a 3.6. Bom, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.